O que a gente pode falar de Terra Nova é que sempre me incomodou, talvez tenha incomodado a muita gente, a gente não ter uma história, um ponto onde pudéssemos dizer, não, Terra Nova começou assim. Meu nome é Reginaldo, né? Conhecido como Regis do PT. Eu nasci em Paranaguá, no engenho, né? Na usina Paranaguá. Meu pai era maquinista, meu avô era maquinista, meu pai também. Eu nasci na cidade de Sapé-Açu, no distrito de Baixa de Palmeira. Vim para aqui em 1951, precisamente para a usina Paranaguá, onde trabalhei como eletricista 20 anos. A história de Terra Nova é uma história muito bonita, né? E assim, ela se mistura com tantas outras histórias de diversas outras cidades do estado da Bahia e principalmente no Recôncavo, né? Que é a constituição dessas cidades, e assim começou Terra Nova também através dos engenhos, né? Das donos de engenhos, grupo pequeno de proprietários, de fazendeiros, e que acabou surgindo essas cidades. E Terra Nova foi nesse contexto também. Terra Nova era um povoado representado por várias fazendas, certo? Predominando a fazenda dos Pachecos, tá certo? Fazenda dos Pachecos, que era justamente o doutor José Pacheco, que era o pai do doutor Godó, e o doutor Américo Pacheco, que era o pai de Arthur. Então, a gente tinha aqui a Aramaré, que era outro engenho, outra fazenda. Na verdade, a fazenda dos Pachecos também foi um engenho que predominava, que deu nome à terra, que deu nome às usinas, certo? Então, a gente pode dizer que Terra Nova, desses povoados de Santo Amaro, foi dos últimos a se tornar distrito. Terra Nova se tornou distrito em 1951. Terra Nova, Teodoro Sampaio, Amélia Rodrigues, São Sebastião do Passé, todas essas cidades eram o distrito de Santo Amaro da Purificação. E passou até outro nome. O nome deixou de ser Terra Nova e passou a ser Terra Boa. Voltou a ser Terra Nova só na emancipação, quando se tornou município de Terra Nova. Depois da emancipação política da cidade, porque nós sabemos que Terra Nova girava em torno de uma usina de açúcar que tinha aqui na cidade, que inclusive é o local dessa escola, e aqui era onde tinha a usina de açúcar. Então Terra Nova era uma cidade, vamos dizer assim, quase que a sua economia era pautada em cima da cana-de-açúcar, da usina de açúcar. Terra Nova começou do lado de lá. Lá era a Estação da Leste, lá moravam as figuras, os figurões, e de lá ela foi se expandindo para aqui. E aí passou a distrito de Santo Amaro. Antes era vila, não é? Vila Terra Nova e tal, depois passou a distrito de Santo Amaro. E no dia 20 de outubro de 1961, Terra Nova se emancipou cidade. De forma que faz 60 anos, no dia 20 de outubro, faz 60 anos de emancipada. Por exemplo, as indústrias que nós tínhamos aqui, o meio de vida que nós temos aqui, era a exploração da cana, que antes era através desses engenhos, né? Mas a partir de
1890, quase no início desse século, certo? Na verdade, inaugurou-se aqui essa usina em 1903, certo? Então, em 1903, já no início do século XX, não só Terra Nova, mas outras usinas também começaram a aparecer, porque já o regime de escravos já tinha sido abolido, tá entendendo? E a cana teria que ser explorada não com escravos. Então a usina de Terra Nova começou em 1903. Nós tivemos uma época de ouro aqui na cidade, onde tínhamos a usina Terra Nova moendo, a usina Paranaguá moendo, que depositava renda para aqui, não é? Tinha a Aliança, que a Aliança já é a Amélia Rodrigues, mas essas duas usinas, com os campos, que em cada campo dessa usina, você contava mais de 200 trabalhadores rurais. Entre a Paranaguá, bota mais, eu vou botar mais ou menos 1.000 ou mais de 1.000 trabalhadores rurais. Essa parte aqui entre Terra Nova e uma parte de Amélia Rodrigues dava em torno de 18.000 hectares de terra, né? Toda essa terra plantada com cana-de-açúcar, né? Que era um serviço naquela época, um serviço artesanal, praticamente artesanal. Era aqui onde a população trabalhava, era o emprego da população, não só de Terra Nova, como de Teodoro Sampaio, essa região toda. Empregava não só as pessoas que moravam, que residiam em Terra Nova, mas pessoas de fora também. A estrada de ferro já também por volta de Samia foi 1883, que é a chamada Estrada de Ferro de Santo Amaro. A Estrada de Ferro de Santo Amaro, que inicialmente era para atender também os passageiros, né? O transporte de cana. Tanto que ela só ia inicialmente até Jacu. Era a Estrada de Ferro de Santo Amaro a Jacu. Depois é que ela foi estendida até Bom Jardim, hoje Teodoro Sampaio. Vieram nesse período e passaram a utilizar essas linhas férreas para transportar a cana para as usinas. A usina fechou no ano de 1972 ou 76, que fechou a usina Terra Nova. Certo? Terra Nova era uma cidade onde tínhamos uma micareta que chamava a atenção, não é? Dessas outras cidades. Antes de ser cidade, aqui já tinha micareta. O lazer de Terra Nova era produzido por Terra Nova. Então, micareta era o pessoal daqui de Terra Nova, era quem produzia Diditelli, Mireta, Dona Santinha, o pessoal da própria usina. Amante da farra, amante da folia, riso entre flores e o Flamengo. Tinha uma famosa festa da Rainha da Primavera, que o saudoso Valdec Melo, chamado Vavá Melo, né, todo ano, ele fazia essa festa. Então, Terra Nova, quando você saía daqui e dizia que era de Terra Nova, o pessoal dizia, a cidade de Vavá Melo, a terra de Vavá Melo. Porque essa festa era tão famosa, era tão falada, que caracterizou assim para muita gente uma marca para identificar de onde você era. Sempre teve festas de se guardar na memória mesmo, pelo brilhantismo.
Hermelino Teles, que foi um dos grandes personagens daqui, que tinha muito prestígio na usina e tinha muita ascensão junto ao povoado e produzia, estava aí ligado, tinha um micareta, ele estava ligado. Até no próprio cemitério, que nós não tínhamos um cemitério aqui, esse cemitério veio, me parece que em 1935, então foi uma obra conseguida com o povo e através de Hermelino Teles, porque lá onde é o cemitério é onde é que se juntava algumas fazendas, inclusive as fazendas, pequenas fazendas internas daqui, que era a fazenda do pai da professora Lulu e de uma dona Joaninha, que eu não consegui avançar muito sobre essa pessoa. Então o cemitério também foi uma obra do nosso povo, da nossa gente, né? Com quermesse, com isso, com aquilo. A rodovia, aí veio o ônibus, nem... Às vezes, quando tinha problema na a ponte dos carros, que a ponte dos carros é ali próximo ao campo, ali onde tem o colégio Julieta, né? O colégio Julieta. Ali tinha uma ponte chamada Ponte dos Carros, porque na ponte de ferro não passava, só passava, no Marcos passava era pedestre, animal não passava, então todo o transporte de caminhão que vinha aqui para o comércio, os caminhão, que o primeiro foi o de Bezerra, né? Marido de Dona Jaci. Pai de Beto, de Lego, que era quem fazia o transporte das pessoas daqui para a Feira de Santana, ajudava, né? Contribuiu muito ele, o seu Bezerra, contribuiu muito. Eles tinham um caminhãozinho, salvo engano, era azul, era verde o caminhão dele, botou uma carroceria e as pessoas iam fazer compras para o comércio, né, nesse caminhão dele, e aí vinha todo mundo ali lotado, misturado com as mercadorias, e ele ajudou bastante nesse sentido. Não é? Hoje nós temos ali o Urucapi, não é? Foi uma coisa que era a sede do Vasco, um time da época muito respeitado, não é? O time do Vasco de Terra Nova, na época, era como se fosse um time, vamos dizer assim, de segunda divisão hoje a nível de campeonato brasileiro. Eu falo pelo respeito, pela qualidade do time, essas questões todas. Nesse processo de emancipação, os políticos da época, que inclusive já eram vereadores daqui, Lorival Leite Neves e Dr. Godó, aqui ainda não era cidade e eles já eram vereadores aqui do distrito. Eu lá por Santo Amaro, eles iam para Santo Amaro, para as sessões lá em Santo Amaro. E foram eles realmente, Arthur Pacheco, Dr. Godó, Lorival Leite Neves, foram os baluartes em referência à emancipação dessa cidade. Esse grupo se reuniu e aí fizeram os abaixo-assinados, etc. Procurou as autoridades de Salvador, o governador, etc., para que emancipasse Terra Nova. E isso aconteceu no dia 20 de outubro de 1961. Foi quem deu início à estruturação da cidade, né? Do ponto de vista de construção de ruas, de calçamento, de água, energia, de estrutura que a cidade precisa. Ele foi o primeiro, depois veio os outros, Lorival Leite Neves, veio José Cacaio, Eduardo Valente, que foi o cara que construiu as escolas. A estrutura mais pesada do município foi construída em 11 anos de governo de Eduardo. Foi a água, a energia, fórum, as escolas, né? Então ele trabalhou um pouco mais nessa linha do registro da cidade, vamos dizer assim, né? Do registro da identidade da cidade. Então, o pessoal vivia o quê? Vivia
trabalhando na usina. O comércio era relativamente, a gente pode dizer que era forte, muitas casas de comerciais, tinha várias casas comerciais, os serviços digamos, de barbearia, carpintaria, serviços de sapataria, isso tudo existia aqui. Por quê? Porque ainda a indústria de roupa não tinha chegado, não tinha concorrência. Você tinha que ter o alfaiate. O cabeleireiro não, que até hoje todo mundo corta cabelo de 15 dias. E tudo isso era a receita, a renda para que fosse consumido esses bens e esses serviços provenientes da usina. Nós tínhamos loja de tecido, nós tínhamos uma cooperativa ali que tinha do linho até a pimenta do reino. Nós tínhamos aqui os armazéns, como o armazém de seu Zé de Lotas, ali seu Calixto lá embaixo, seu Bida aqui com seu Babá. Essa venda de seu Bida era uma venda. Então tínhamos a loja de Tubazinho e de Delfonso, 2 lojas de tecido. Tudo isso acabou. Um dos trabalhos do Banguê era exatamente ficar buscando essas coisas, tá certo? Ficar buscando essas coisas. E a gente tem várias entrevistas. E eu tive a felicidade, Terra Nova teve essa felicidade, de ainda encontrar com vida seu Antídio Roque. Com 100 anos ele tinha uma memória, sei lá, melhor do que a da gente, vamos dizer assim. Então, o que a gente me dizia? Ele dizia que existia, teve uma época, isso a gente tem registrado nas nossas entrevistas com ele, tá certo? Ele disse que era um barracão, ali ainda no centro, onde hoje é a praça, e onde foi a feira, que talvez fez a turma de 30, 40 anos, ainda tenha conseguido ver essa feira ali de frente da igreja. Então era um barracão, tá certo? Era um barracão, onde tem um mercado, tinha algumas lojas, armazéns de vendas pequenas, ele cita até os nomes. A turma, se um dia tiver de pesquisar no Banguê, vai encontrar esses nomes. Então tinha essas vendas no derredor desse barracão que era de zinco. Então ele me contava, Viraldo, um dia deu uma ventania danada, aí foi aquele estouro que desabou esse armazém, esse mercado de zinco, né? Feiras, né? Você tinha feira aqui, você tinha feira no Rio Fundo, e não é as feiras que tem hoje, eram feiras que cheias mesmo de muita gente, porque tinha dinheiro, o pessoal trabalhava, Paranaguá tinha feira. Porque a feira aqui dentro da cidade era um movimento formidável. Todo mundo vinha negociar, e aqui comprava o pão, aqui comprava o remédio, aqui ia para o restaurante tomar o café, ou fazer o lanche, ou até almoçar. E isso tudo não mudou para lá. Resultado, o povo faz a feira lá e de lá vai embora, não gasta nada na cidade. E isso decresceu muito a nossa cidade. Que a feira livre daqui era uma maravilha, viu? Ele dobrava essa subida da igreja, era um feirão. Esse mercado, vamos chamar esse mercado de zinco, que não é onde temos esse mercado de hoje, de ontem, né? Porque o mercado de hoje já está do lado de lá, junto do chalé. Então tinha um ponto, porque a estrada de ferro, vocês, se não alcançaram, devem ver, sem fotos aqui no Banguê, fotos da ponte, a ponte de ferro. Então, esse ramal que eu disse, essa estrada de ferro que vinha de Santo Amaro até Bom Jardim, até Jacu, ele tinha um ponto, a estação era do outro lado do rio, e tinha aqui um ponto que era aqui exatamente na praça.
Quer dizer, a feira ficava exatamente entre esse ponto, essa pequena estação, e a igreja. Já existia a igreja, tá certo? E a igreja. Aliás, antes não existia nem a igreja. Era um cruzeiro, era uma cruz, que a igreja também foi construída com esse pessoal que sempre esteve à frente aí das coisas de Terra Nova. Então, ali no largo, como eu volto a dizer, tinha esse ponto chamado Ponto CE, que é uma estação. Você tinha a feira, que é esse zinco, e vamos dizer assim, a igreja. O rio Pujuca era um rio que alimentou muitas famílias em Terra Nova. Eu, inclusive, muitas das vezes fui pescar no rio Pujuca para comer mesmo, né, por necessidade. O rio Pujuca tinha uma importância muito grande para a gente, porque o rio Pujuca não é esse rio que tem aí hoje. O rio Pujuca, aquela frente ali das fábricas, daquelas 2 fábricas que tem ali, aquela frente ali era uma represa, né? Era uma represa que você olhava, era aquele lago imenso de água, porque era uma necessidade da própria usina de ter essa represa para armazenar, porque a usina ela usava muita água. Botou um tubo, a gente chamava Coca-Cola, molecada naquela época, era todo mundo indo para Coca-Cola e pulando lá daquele tubo lá, porque aquele jato da água pulava, saía na frente. As mães chegavam com corda de batateira lá, pegando os meninos para bater, porque em vez de ir para a escola, estava lá pulando no tubo. Naquela época, as pessoas dormiam de porta aberta, as portas das casas abertas, que não tinha perigo nenhum, todo mundo conhecia todo mundo. As ruas não eram como hoje, calçadas, ruas cheias, muitas ruas com muito pé de quaranas, né? Então, aquele mercado ali, não o mercado onde funciona o CRAS, mas o outro mercado ali era uma potência aquilo ali. A esse ginásio, os meninos que saíam daqui, lá para fora, quando chegava lá, bastava dizer que passou pelo Colégio Oscar Pereira, já era uma referência. Eu sou a Proivete, nascida em Terra Nova, mãe de 3 filhos. Há muito tempo colaboro com a educação da minha forma como posso. Mas assim que formei-me, voltei a exercer minha função, comecei a exercer a minha função aqui, prestando um serviço à minha terra, onde comecei com a escola particular. Depois fui reconhecida, valorizada por muitos e que me deram a oportunidade e atenderam a essa grande vontade minha de trabalhar pela educação. A minha história como educadora, como uma escola restrita de banca, aquela questão de banca, de ensinar. Os filhos das pessoas, eu ia para as casas das pessoas e dava banca aos filhos de Humberto Senna, aos filhos das pessoas de uma condição econômica melhor. Naquele tempo formava aqui professora, era magistério e administração. Hoje eu não sei mais o que é. Não sei quais são as formações que tem aqui para a juventude. O hino de Terra Nova tem um trecho que diz assim: Terra Nova se nutre em seus filhos, na arrancada em favor do amanhã. Então Terra Nova tem que se voltar para os seus filhos, tá certo? Se condicionar, se preparar para que no amanhã os seus filhos possam realmente melhorar a nossa cidade, que é de nós todos. Terra Nova é um povo de fé. Tanto as igrejas evangélicas, elas trabalham muito bem, vivem muito bem a sua fé, e a nossa igreja também faz um trabalho brilhante
Mas o meu desejo é o melhor, que a educação seja a maior prioridade, porque é necessário. A educação tanto do lar, como a educação formativa e informativa. Que a família esteja sempre presente nesse processo todo e constante. Que os mestres se doem sempre mais, porque educar faz parte da vida. E a vida tem que ser vivida abundantemente em qualquer processo. A gente precisa resgatar a nossa história, precisa registrar a nossa história, porque não existe povo sem a sua história, sem a sua cultura, né? E nós que vivemos num país de diversas culturas, são diversos países dentro de uma federação, a gente não pode perder a nossa cultura, porque a nossa cultura é que conta a nossa história, é que diz a nossa história. Por isso eu estou participando, dando a minha contribuição nesse documentário, porque eu acho de uma grande relevância, né? Esse documentário ele vai servir para todas as gerações futuras. Então, ele no próximo ano provavelmente vai ser complementado. O conhecimento ele não tem sentido se for para ficar com a gente. A gente precisa passar esse conhecimento para que as outras pessoas também possam acumular, né? Então, penso que quem puder contribuir nesse processo tem que contribuir, porque é importante para a gente, para a nossa cidade, para a nossa história. Parabéns para todos vocês, viu? Eu só tenho que agradecer, porque hoje, nessa cidade, eu me orgulho de dizer que sou terranovense. Recebi aqui um título de cidadão terranovense, entende? Está aí pendurado aí na parede. E isso não é para todo mundo. Quando o cidadão recebe um título, qualquer cidadão recebe um título de cidadão daquele lugar, é porque ele tem algum conceito. Eu, modéstia à parte, eu dei a minha parcela aqui como vereador, por ter legislaturas, como eu já lhe disse, inclusive não ganhava nada. Eu só tenho que agradecer a Deus. Não tenho nada para pedir a Ele, só tenho que agradecer. E também agradecer a você, né, que me deu a oportunidade de estar falando da nossa terra. Para mim também. A gente sempre diz, e não é de outra forma, foi assim. O Bangué, digamos assim, foi um acaso. A gente estava aposentado e viemos fazer aqui uma espécie de palestra com 2 grupos de idosos que se juntaram aqui em Terra Nova para dialogar, para trocar experiência. Um era de Salvador, o presidente era minha sogra, a professora Leonor, que também foi aluna aqui de Terra Nova. O curso primário ela fez aqui em Terra Nova. E o outro grupo era o grupo de Glorinha, a professora Maria da Glória. Vocês devem estar lembrada que dá nome a um colégio ali. E eu vim para fazer isso. O irmão dela, o professor Juvenal, que também foi aluno aqui de Terra Nova, que essa família é de São Bento, ele aí me disse: Geraldo, você vai fazer uma palestra sobre Terra Nova durante esse evento. E eu não estava mentindo, eu digo: não sei, o que é que eu vou falar de Terra Nova? Não sei nada. Porque às vezes a gente sabe das coisas, mas não tem aquilo planejado, certinho, A, B e C, aqueles degraus. Eu disse: eu não. E além de tudo, não tinha a facilidade que tem os professores de chegar de frente de uma plateia e começar a discorrer sobre um assunto. Eu digo: só se você me ajudar. Ele disse: tá certo, eu ajudo. E lá surgiu
nessa coisa, ele me arrumou um livro que chama Cartas Baianas. Aí, Cartas Baianas, eu disse, rapaz, aqui tem alguma coisa sobre Terra Nova. E aí fui ler, encontrei coisas que a melhor coisa que a gente, de uma terra que tem pouca informação, que a gente fica feliz, é quando eu vi lá o nome Terra Nova, vi o nome Aramaré, vi o nome Arthur Inácio, vi o nome Rio Fundo. Quer dizer, esse é o cenário, esses são os personagens de um livro escrito de um pessoal que veio aqui. Aí eu li esses livros. E aí o que foi que começou? Aí comecei a buscar outras coisas lá em Salvador, no arquivo público, né? No arquivo público, ou com outros amigos, nós íamos na Baía de Todos os Santos, no entorno de São Francisco do Conde, de Santa Amaro, para fotografar engenhos, igrejas, ruínas, tá entendendo? Porque a gente via o nome ali no arquivo público. E eu também, lá no arquivo público, eu consegui e registrei, e eu tenho também isso registrado, freguesias do Rio Fundo. Então, nessa freguesia do Rio Fundo, ela dá um sem nome de engenhos, tá certo? Tinha também as outras freguesias. Então, isso foi base para que eu começasse a buscar isso no interior. Isso gera muita foto, né? O que a gente sabe fazer? Quando não está escrevendo, você bate, faz a foto e depois você pode fazer até um texto sobre aquilo ali. Então foi isso que aconteceu, né? Eu aí fiquei empolgado, eu disse, eu preciso passar essas coisas para o pessoal de Terra Nova. Terra Nova sempre esteve em primeiro lugar nessas coisas. Eu preciso passar isso para Terra Nova. E resolvi, conversava com outras pessoas, pegar essas fotos para expor. Consegui também uma foto do primeiro prefeito de Terra Nova, Edito Célio de Menezes. As filhas deles me emprestaram essas fotos. E eu fiz uma exposição aqui do lado, aí na casa de Dona Santinha, minha mãe. E era um dia de 20 de outubro. Estava se inaugurando uma outra etapa aí do Colégio César Borges. Era nesse dia que eu aproveitei para fazer essa exposição, nesse dia. Mas eu me empolguei tanto que outro dia, de manhã, eu ia voltar para Salvador, aí brincando ou sério, sei lá quem mandou eu provocar aquela pergunta, ou quem mandou que essas pessoas se juntassem. Eu sei que de manhã cedo estávamos ali, eu, Dona Jaci Bezerra e Bizé também falecido. Eu aí brincando falei assim, brincando não, foi sério. Falei com Dona Jaci, eu tinha vontade de fazer essa exposição, que ela se tornasse permanente ali, que esse ali era o antigo Mauá, estava fechado. Ela aí me ofereceu a chave, o Bizé ofereceu o pessoal para limpar, e aí, na outra semana, a gente já estava aqui limpando, não tinha ninguém para tomar conta. Eu não morava aqui, não, mas mesmo assim a gente topou, iniciou. E por coincidência também, em Salvador, fechava um amigo nosso, amigo comum meu e de minha mulher, estava fechando uma escola lá em Salvador. Minha mulher nessa época era secretária de Educação, Amélia Rodrigues. Aí ela perguntou, Maria Luísa, você quer esses livros para botar lá? Ela era um colégio público, ou era um município, ela não podia aceitar livro usado para botar na biblioteca. Aí perguntou se eu queria, eu quero. Então esses livros todos que nós temos hoje, a grande maioria, veio dessa biblioteca. Peguei o filho de Antídio, ele tinha uma caminhonete, foi lá na escola e trouxe tudo para aqui. E no decorrer da coisa, terminou isso em nos barrar na mão de Lourdes. Não vou contar a história porque Lourdes veio aqui, mas Lourdes gostou disso aqui, continuou. Porque na época não existia um lugar para pesquisar. A gente sentia carência de uma biblioteca na cidade. E com espaço não. Abriu-se as portas para os alunos virem pesquisar. Não só pesquisar, mas leitura. Nós tínhamos aqui uma sala de áudio e vídeo, que eles podiam assistir vídeos no horário do intervalo. Então,
eu via o Espaço Banguê como uma coisa necessária para Terra Nova. E te falo sem sombra de dúvida, o que hoje o Banguê tem, ninguém tem aqui em Terra Nova. Viraldo se preocupou em trazer toda a história de Terra Nova. Eu lhe digo, se você procurar saber sobre a ponte, você acha. Se você quiser saber sobre a usina, foi uma coisa muito importante dentro de Terra Nova. Porque hoje nós temos a fábrica, mas há alguns anos atrás, o único lugar que existia aqui para trabalhar era a usina. Eu sempre analisei que fazia paralelo entre os pobres, onde eu me incluía, tá certo? E o pessoal da classe média, que eu também me incluía. Eu ficava com a perna com os pobres da classe média. Era classe média porque era classe média, tinha salário de classe média, tinha carro de classe média, meus filhos estudavam em escola particular, tá entendendo? Mas a realidade aqui era outra. O que é que acontece com a família de classe média? Desde que o menino nasce, ele começa a desenvolver o cérebro dele, aprendendo com brinquedo, com informação de televisão, casa ampla, tá entendendo? Não precisa de creche, tá entendendo? Isso tudo me tocava na minha cabeça, né? Na minha cabeça. Aí, independente da família, sendo classe média, viaja para aqui, viaja para ali, então traz a geografia e a história para dentro de casa. Enquanto o menino da classe pobre, os terranovenses, tá entendendo? Os terranovenses, a grande maioria, tá entendendo? Não tinha essa oportunidade. Não tinha essa oportunidade. Então eu disse, pelo menos eu vou fazer uns livros para essa turma ler, para pelo menos ter o hábito de ler. Eu não tinha conhecimento do projeto. Na verdade, acho que nem ele tinha essa pretensão de fazer um espaço em Terra Nova. Começou ele catalogando fotos, tirando fotos aí de vários lugares, São Francisco do Conde, São Sebastião, e inclusive tinha as fotos de Terra Nova. Ele pegou um dia, como ele já deve ter contado essa história várias vezes, e fez uma exposição aí na casa da mãe dele, na garagem. Fotografado também, conseguiu algumas pessoas, Bizé, que já faleceu, pai de Léo, né? E aí vieram, fizeram a limpeza, organizaram tudo isso aqui e deu início ao espaço do Banguê, né? E aí pra mim foi ótimo. Eu me identifiquei de cara com o Banguê, porque aquelas histórias falando sobre a usina, sobre o rio Pojuca, quer dizer, eu conheci aquilo da minha infância, então eu abracei a causa junto com ele e a partir daí estou aqui até hoje. E Viraldo criou toda uma estrutura aqui, não só para pesquisa, mas também para acolher esses meninos que estavam na rua, no horário vago. Muitos vinham do Jacu, vinham de Rio Fundo, e aí ficavam aí perambulando pela rua. E quando eles viram o espaço que eles vieram, tinha televisão, tinha uma salinha que eles podiam sentar para ler. E não deu outra, né? A gente tinha umas histórias reais aqui. Eu tinha uma história de um cachorro, eu dei o nome cachorro muito sabido. Eu menino, ficava ali no mercado, aguardando seu Braga, que era o dono do açougue, ficava lá aguardando abrir aquela parte do boi para eu levar. Meu pai comprava carne, eu ficava lá esperando para levar carne. Enquanto isso, os cachorros estavam por ali comendo resto disso, resto daquilo. E tinha um cachorro que a gente jogava assim um pedaço de carne, aí dizia, foi fiado. Ele aí ficava quieto. Aí quando a gente dizia, já paguei ao dono, ele, puf, avançava. Certo? Aí ele ficou gordo porque nego gostava da brincadeira, né? Eu aí fiz essa história. Aí deu o nome de um cachorro muito sabido. De um cachorro muito sabido, aí veio a história de Urubu Cardoso. Urubu Cardoso também era um urubu, uma coisa real, que vivia aqui. Não voava, não sei se ele tinha as asas quebradas ou se acostumou com as galinhas não voar muito alto. E eu aí fiz essa história do Urubu Cardoso com algumas coisas
inventadas, outras que podiam acontecer, entendeu? Então fizemos Urubu Cardoso. Esses livros nós pagamos a ilustração, só um que eu não paguei a ilustração. Pagamos a ilustração e, como eu era ferroviário, aposentado, eu no sindicato consegui que o pessoal do sindicato rodasse aqueles livros. Roberto, amigo meu, era quem ficava à frente disso. Então rodou esse livro e eu distribuía esses livros em todos os colégios infantis, Paranaguá, Rio Fundo, Jacu, todos aqui de Terra Nova, tá certo? Eu distribuí esses primeiros livros. E aí veio O Gavião e a Coruja, veio Se Deus Quiser, veio Pedro Malas Artes. Então esses livros todos nós fizemos aí. Tem um terceiro ainda que a pandemia não deixou que eu distribuísse ou vendesse, sei lá, que chama Mané Floriano, que é essa camisa daqui. Antes da internet, isso aqui enchia, porque eles tinham que pesquisar. E então, se você olhar ali, tem vários livros marcados. Eu me lembro das turmas que pesquisavam aqui na época, né? As equipes, 2 meninos que pesquisavam. Então, mas como eu falo, a internet, existe o Banguê antes e o Banguê depois. Meninos que diziam assim, Lourdes, eu encontro assim, diziam, o Banguê era a minha segunda casa. Porque tinha meninos que saíam do colégio ao meio-dia, não ia para casa almoçar não, vinha para aqui, para o Banguê. E hoje tem muitos aí, tem advogado, tem professor, tem muitas pessoas de formação hoje aí que passaram por aqui. Então, para a gente é gratificante. O Banguê, para mim, foi um desafio. Que Viraldo costumava dizer assim, Lourdes, você tem que ser uma pessoa mais acessível. Porque eu não era, não vou mentir, né? Eu tinha aquele jeito mais. Então, eu tive que me esforçar para ser uma pessoa acessível, porque eu não era. Eu via muita coisa, os desfiles nas épocas 7 de setembro, 20 de outubro. As escolas se juntavam, né? Tinha aqueles desfiles, 20 de outubro, 7 de setembro, essas datas festivas, né? Então eu gostava muito dessas datas assim, festivas. A cidade, elas se juntavam, né? Estava viajando para São Paulo, cheguei lá na, como é que chama, 13 de março, né? Aquela rua, 25 de março. Comprei lá um bocado de brinquedo barato, juntei com o Gato Preto, Jorge Gato Preto daqui, fizemos um coxo aqui e enchemos isso aqui de brinquedo. Uma sala ali ainda tem o circo, que eu chamava de circo. E aí a gente criou um site, nós temos hoje um site Banguê. E eu sempre gostei de agenda. A agenda para mim é para fazer um diário. E aí aquelas inspirações, qualquer coisa que eu escrevesse, eu colocava lá na agenda. Era um poema, era isso, inventava coisa. Eu dizia até, achava que alguém lá em cima estava me ajudando, algum parceiro meu que em outra encarnação conviveu comigo. Eu digo, meu irmão, eu não estou vaidoso não, é eu e você que estamos fazendo isso aqui. Continue mandando aí brasa que eu respondo daqui. E isso gerou uma série de textos, que eu peguei e fiz um caderno só para mim, eu dei o nome de Histórias do Massapê. Um dia eu conversando lá conversava todo dia, estava com o Roberto, ele me virou, por que você não torna a sua história do Massapê num livro? Eu digo, calé, rapaz, não cabe não, isso aí é como coisa só minha, é como um álbum de retrato, eu estou falando de mim mesmo. Ele disse, nada, rapaz, faça. E eu fiz esse livro, que foi o primeiro, que chama O Lado de Dentro do Lado de Fora. Ou seja, aquilo que a gente sente que pôs para fora. Tá entendendo? Aí a gente foi por aí, ficou nesses livros. E tinha muita gente que, por causa daquilo, achava que eu podia fazer um livro sobre a história de Terra Nova. João era um deles, né?
Ah, você tem que fazer uma história de Terra Nova. Eu não dizia nem sim, nem não, mas sabia que não. Eu disse, não, rapaz, porque tem muitos aí, caderninhos, aí no Banguê, sobre a história do Rio Pujuca, a história da ponte, a história da usina. Tem uma série de textos aí que a gente, desses trabalhos. Mas eu não queria ter a responsabilidade de dizer que eu vou fazer um livro sobre Terra Nova. É. Mas foi o que aconteceu. Me incomodava muito. Terra Nova começou, foi uma doação de terra da família A ou família B. Não concordava. Analisava, digamos assim, o passado, via outras oportunidades e via que não era. Não concordava quando foi dito e foi inaugurado e ficou registrado que Terra Nova começou na Rua da Quinta-feira, que foi exatamente a consequência de uma viagem do pessoal de Aramaré. E eu aí vi que não é. Porque antigamente aqui, como eu te falo, só existia a usina. Ou você trabalhava na usina, ou você tinha que sair. Hoje, para mim, aqui é o Banguê, entendeu? Tudo que eu faço hoje, assim, relacionado à educação, eu penso muito no espaço Banguê. Eu encontrei no Banguê a minha história. Foi o que eu vivi na minha infância, na minha adolescência e estou vivendo na minha idade adulta, já dando para... Outro dia o rapaz veio aqui trazer uma encomenda e ele viu lá a fábrica que ele trabalhou, as fotos da fábrica, quer dizer, uma coisa que ele já, o Banguê tem quase 20 anos, ele nunca entrou para ver. Veio ver por acaso, e ficou de uma alegria, aqui onde eu trabalhei, o galpão, não sei o quê, entendeu? Ele disse, se ele não viesse trazer aquela encomenda, ele nunca ia saber que a foto dele, do lugar que ele trabalhou, estava aqui, entendeu? Então a FLITEM, um dos trabalhos que as professoras conseguiram com os alunos foi fazer uma história de Terra Nova, tipo o próprio povo contando a história, né? E não sei, eu tive a impressão, não sei se ouvi, mas ficou na minha cabeça que alguém se queixando que, mas não fez, não disse o que Terra Nova era em tal ano, não disse em Terra Nova era aquele, em outro ano. Querendo trazer a Terra Nova até para o ano de 1500, né? Então aquilo me incomodou. Se eu ouvi ou não, me incomodou, mas aquela foi a razão que eu criei um refrão que me deu um mote, sei lá, para eu seguir fazendo texto, né? Então o refrão era o seguinte, alguém dizia, se alguém lhe perguntar se Terra Nova foi, digamos, no ano de 1700, o que era Terra Nova, você pode responder, pode afirmar que Terra Nova não existia, que Terra Nova não era coisa alguma. Tá certo? Então, com base nisso, eu aí fui costurando, fui fazendo a linha, como se facilitasse para mim eu falar do ano de 1500 e aí dizer, aí eu fazia, porque aconteceu no ano de 1500, papapá, aí vinha com aquele refrão. Se alguém lhe perguntasse Terra Nova, o que era Terra Nova do ano de 1500, você pode responder que não era nada. Eu continuei e fiz bastante páginas, fiz tantas que eu dei à minha mulher para fazer a correção, digamos, de uma primeira parte do livro. Ela aí não aceitou de jeito nenhum aquele refrão. Isso não é literatura, não é isso, não era aquilo. Como eu não era escritor, para mim, tanto fazia como tanto fez. Eu sei que terminou eu tirando isso, mas já existia, o pontapé inicial já tinha sido dado. Eu aí fiz. Terra Nova, aí veio na minha cabeça que eu tinha que dar voz àquelas pessoas que realmente faz a coisa acontecer, tá certo? Eu posso ser o dono eu sou o dono do caminhão, mas se não tiver alguém para carregar a carga daquele caminhão, ele não vai para lugar nenhum, eu não vou ganhar aquele dinheiro. Então, na história, eu preferia falar daqueles que faziam a operação do que o dono daquele objeto. Então, praticamente, Terra Nova, Espaço e Tempo, esse livro,
ele se baseia nisso, eu falar com gente que provavelmente quem lê vai encontrar aí na rua de Terra Nova, tá certo? Esse foi a razão da gente escrever esse livro. Para a nossa gente, para o povo de Terra Nova, tá certo? Então a mensagem é uma mensagem que eu já venho dando desde o início, com a instalação do Espaço Banguê, que eu digo que o Banguê veio para ocupar espaços vazios. Nós não tínhamos biblioteca, ainda não existia a internet, e não tinha nada escrito sobre Terra Nova, então a gente fazia na hora, consultava algumas pessoas e passamos a fazer essa pesquisa exatamente para que essa mensagem fosse captada e desenvolver essa equação, o município. Isso só vai através da educação, da leitura, compreende? Então eu estou procurando fazer um pouco mais de novidade no Espaço Banguê, tá certo? No sentido de atrair essas pessoas, de atrair. A gente sabe que a educação não é uma coisa muito atraente, a gente não vai encontrar em lugar nenhum um quantitativo grande de pessoas numa biblioteca. Mas o pouco que tiver já é muito, porque vai servir de multiplicador. Então é isso que eu espero que as pessoas, as professoras, motivem os alunos, viajando naquelas coisas que a gente aponta, como, por exemplo, a igreja de Rio Fundo, onde foi feito que era a freguesia. Então, ler um pouquinho dessas histórias e jogar na cabeça desses alunos. E os adultos, quando está aí aberto as portas do Banguê para todo mundo. Mocidade briosa da pátria, que buscai ansiosa ao porvir, reparai nos acenos da história, o que nas dobras do tempo há de vir. Terra Nova se nutre em seus filhos, na arrancada em favor do amanhã, morejando nos campos da lida e buscando a cultura louçã. Sede forte vos manda o presente, tendo em Deus o mais grato fanal, nas labutas crescentes da vida, contra as hordas terríveis do mal. Terra Nova se nutre em seus filhos, na arrancada em favor do amanhã, morejando nos campos da lida e buscando a cultura louçã. Companheiro, avante, és o brado, para a frente escutai essa voz. É o chamado supremo da pátria, é a luz que anda em busca de nós. Terra Nova se nutre em seus filhos, na arrancada em favor do amanhã, morejando nos campos da lida e buscando a cultura louçã. Estudai, porfiai com denodo, no rincão que nossa alma estremece, e no fim dos labores supremos, nossa vida se torna uma messe. Terra Nova se nutre em seus filhos, na arrancada em favor do amanhã, morejando nos campos da lida e buscando a cultura
pura louçã.